Viu, professor? Oi? Só para tirar uma dúvida, eles exigiram que as aulas fossem ao vivo, igual tá sendo? Exigiram. Isso que é o É, mais igual eu triste. praticamente desabafei no grupo lá da sala. Tava rendendo tão bem as aulas do professor por vídeo e tudo mais, tava conseguindo ter um rendimento tão melhor, né? Aí a maioria dos professores estão tendo que se adaptar com isso aí, tá meio complicado. Nossa, e o que a gente sofreu já para aprender a gravar, Aham. Não, exatamente, que eu tava comentando para lá. ficar em. Tipo, cada professor tinha que adotar uma metodologia que mais lhe convém, né? No caso, o professor com os vídeos ali, tava, pra mim, particularmente, eu tava conseguindo aprender bastante ali com os vídeos, né? E aí, era bacana porque ia entrar naquela situação que a gente tava conversando, de poder rever todo o Exatamente, conteúdo bem isso. É o que eu tinha comentado mesmo. e sem ficar algo maçante, né? Uhum. Até a turma de ontem eu não consegui fazer live. Esse mesmo conteúdo tá com vídeo gravado. Aham. Pois é, porque é complicado. E a gente, tanto o professor quanto o aluno tem que se adaptar com essas ferramentas, então tá tudo muito em cima, assim, né? E exigir uma coisa dessa, acho que por parte da faculdade não foi legal. Até eu estava conversando hoje com a Alessandra, eu comentei com ela, falei, olha, eu acho que a faculdade devia, antes de tudo, unificar um discurso. Indicar, olha, o melhor programa para vocês usarem nesse momento é esse. Uhum. Porque no grupo dos professores a gente vai conversando, a gente vê cada um usando de um jeito. Tem gente que faz por Skype, tem gente que está fazendo pelo Jitsi, ou Jitsi, né? Só que daí o do Jitsi já começou a ter uma pancada de reclamação de que tá travando. Uhum. Aí tudo isso vai incomodando os alunos, né? Não só os alunos, mas desgasta os alunos, desgasta os professores, Exatamente. porque igual, olha, praticamente uma hora lutando com um É, software. exatamente. Pior que não tem o que fazer, né? Plataformas sempre falham. E o pior não é isso, o pior é que todas as plataformas gratuitas estão sobrecarregadas. É. Sim, porque todo mundo está usando de uma certa forma. É só a gente pensar, não só o Brasil, mas isso está uma situação no mundo inteiro. A única plataforma que eu consegui trabalhar sem ficar travando é o Zoom. Só que o Zoom é caro. Ou fica, todo mundo entra em 40 minutos de volta. Aí fica naquela maluquice de sai da sala, entra na sala, sai da sala, entra na sala. É uma coisa que não tem muito sentido. Não sei, tá estranho trabalhar desse modo. É cansativo trabalhar desse modo, né? Uhum. Imagina. Boa noite, professor. Aí, Tudo bem? oi, Robin. Ó, deixa eu te fazer uma Tudo pergunta, bem. Robin. Seu telefone mudou? Não, porque aconteceu alguma coisa? Não. Não, não, é por causa É, do WhatsApp. é que o meu número é 42, não 41. Ah, tá aí um pequeno detalhe que a Alessandra não passou. Tá, eu tenho que passar ali para os outros professores. Perdão. 42. Então, peraí, deixa eu Mas atualizar. qualquer coisa também pode comunicar a Priscila também, que ela tá também como vice-representante, né? Daí ela pode também estar ajudando. Ou qualquer um outro, né, também, mas se achar mais fácil com a gente, você pode mandar pra gente, tá bom? Aham. Os links, informação, qualquer coisa. Beleza. Vamos esperar. Tinha mais gente quando a gente estava na aula. Vamos ver se o pessoal volta. Quando a gente começou a tentar, né?
recomendo o professor sempre usar o Zoom mesmo, porque o Zoom não, o Meet do Google, porque ele é bem mais estável e principalmente nas plataformas do Google ele fica mais fácil de poder usar. Melhor. É. É que eu queria evitar só usar a conta do escritório, porque a gente tem eu tenho o Google Suites pago lá pelo escritório, Aham. e para poder gravar a aula, que além disso a reitoria está obrigando a gente, né, a gravar a aula. Eu estava tentando achar outra ferramenta, mas eu vi que eu acho que o melhor é o Google Meet mesmo. Acessível, né? Porque o ideal seria o Zoom. Pelo menos o Zoom, toda vez que eu trabalhei com ele, não deu nada de dor de cabeça. Agora, será que vem mais gente? Será que não vem? Bom, de qualquer jeito, acho que a gente pode continuar a conversa. Beleza. Que eu tinha comentado com vocês. Eu já tenho um vídeo gravado, então, dessa aula. Então, acho que em vez de disponibilizar depois no AVA essa live, eu vou disponibilizar o próprio vídeo para vocês, que está no mesmo formato do que eu vinha trabalhando, que foi com a turma de ontem, que não deu certo a live, deu um monte de problema. Aí eu fiz essa opção. Então, vamos voltar. Agora eu preciso... não liguem muito, que eu ainda estou com o Google Meet, eu estou aprendendo. Preciso achar o botão para compartilhar. E agora? Ele fica aqui, ó, professor. Fica do lado. Eu vou mostrar minha tela aqui pra você. Deixa eu aqui, ó. Ó, eu vou compartilhar, só que daí provavelmente você vai ter que me derrubar. Aqui, ó. Fica nesse canto aqui, ó. Fica nesse canto aqui. Nessa região aqui. No lado direito. Peraí. É que eu fiz o favor de abrir uma telinha com as pessoas que fica bem em cima desse canto. Então, daí você clica aqui, ó. Aqui. Você vai clicar nesses três, tem uns três pontinhos, você clica alterar layout. Achei. Isso, deixa a barra, blocos aqui. Então vamos lá. Agora é para estar aparecendo para vocês, né? Agora sim. Sim. Graças a Deus. Então vamos lá. Então a gente estava conversando sobre a figura das empresas não terem mais essa singularidade de produto. Hoje a gente acaba tendo uma quantidade de produtos muito maior, né? Até eu estava antes de trocar de sala, eu acabei comentando sobre a Unilever. Se vocês pararem para analisar o que vocês conseguem comprar, qual área do mercado vocês conseguem passar, que não encontre nada da Unilever. Quase nada, né? A Unilever, ela quase fabrica, até como eu brinco com os alunos, fabrica de pinico a bomba atômica, quase. De tudo que imaginar, ela tem uma linha de produção na área. Então, por isso a importância de conhecer essa ideia do ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Os pontos de equilíbrio
para os 3 figurinhas. Margem, sim? Não? Quem lembrar o que é, como que se calcula, por gentileza. Primeiro pega o custo fixo mais as tuas despesas fixas sobre a tua margem de contribuição. Isso é o ponto de equilíbrio operacional ou contábil. Para você isso. E os demais ali, a diferença do outro que você Esse é o ponto de equilíbrio, mas para a gente chegar então Não deu para entender, professor, desculpa. nessa margem de contribuição, Como que calcula a margem de contribuição? vai ser esse cara. Quem lembra o que é o PV? Eu sei que minha letra tá feia, estou tentando escrever venda menos custo variável, nem lembrar dessa figura. Então, para a gente achar a margem de contribuição, preço de venda, menos custo variável, menos despesa variável. Ponto de equilíbrio contábil. A gente só faz a divisão dos custos e despesas fixas pela margem de contribuição unitária. Passando por ponto de equilíbrio econômico. A gente vai agregar, vai somar então nesse custos e despesas fixas a remuneração que a gente espera no negócio. Então, quanto que a gente pretende ter de remuneração do nosso capital? Lembrando, até a gente teve um dos conteúdos falando sobre custo de capital. O próprio custo do capital do sócio tem sua remuneração, tem o seu valor. Então, ponto de equilíbrio econômico ajuda então a gente a encontrar quantas unidades de um produto ou um mix de produto a gente precisa para atender essa demanda do sócio também. E o último ponto de equilíbrio que a gente trabalha, financeiro. Ponto de equilíbrio financeiro, então a gente pensa muito mais na figura do fluxo de caixa, né? Então, para conseguir ter no mínimo um fluxo de caixa zerado, entradas iguais às saídas de caixa, a gente vai pegar desses custos e despesas fixas, vai diminuir os valores não desembolsados. Quando a gente passou para ponto de equilíbrio de múltiplos produtos, a única situação é que nossa margem de contribuição era sempre de um... Nossa, meu X ficou horrível. Esquece, não vou escrever. Preciso de uma maneira para escrever na tela que seja legível. Então, esse ponto de equilíbrio múltiplos produtos, a gente acaba fazendo pela margem de contribuição de um mix. Então, desse mix de venda, a gente consegue pensar na figura do ponto de equilíbrio. Então, a gente já fez alguns exercícios, até tem um que vocês devem entregar hoje, né? Onde vocês já tinham um mix de venda definido. Então, aquela situação onde a gente tem a figura do... Ô Dani, alguém clicou no microfone do professor e desativou o áudio dele ali. Acho que apareceu ali. E ele Acho que desligou e saiu voltou. da reunião. Alguém clicou em cima do áudio do professor e Voltou? mutou ele. Aí, voltou. 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 Não querem me ouvir, gente. Obrigado. Não, eu sei que minha voz é chata, mas eu percebi depois que eu comecei a gravar vídeo, eu fiquei meio assim, com vontade de pedir desculpa para todo mundo que me ouviu na vida. Mas a gente tem que levar, né? Fazer o quê? Professor, Oi, você comentou que esse exercício é para entregar hoje? Ou o esse prazo de hoje daqui, até semana que vem? o de hoje é para semana que vem. Ah, tá. Eu sempre vou trabalhar os exercícios desse modo com vocês. Eu passo um hoje
com uma semana para entregar. Até para tentar minimizar, eu sei que não ajuda muito, mas minimizar a sobrecarga em cima de vocês. Beleza. Entendi. Porque eu sei que vocês estão bem atarifados também, né? Então, perdi meu raciocínio. Peraí. Então, Então. Tava falando, a gente na aula passada, vocês viram no vídeo como calcular quando já existe um mix de venda, né? Agora a gente vai passar a calcular como nesse exemplo. Então, nesse exemplo, aqui a gente tem uma fábrica de bolas, onde a gente tem uma estrutura de custeio. Então, 3 produtos essa fábrica de bolas trabalha, produto A, B e C, preço de venda de cada um deles, os custos variáveis de cada um deles e despesas variáveis de cada um deles. Nesse negócio, foi investido 120 mil para realização desse negócio. E quem fez esse investimento espera um retorno pequenininho, né, de 20% sobre o que ele investiu. Então, 20% sobre quanto? Sobre a figura dos 120 mil. E, dentro dessa empresa, ela tem gastos fixos. Lembrando, figura do gasto é sempre a soma custo e despesa. Então, quando a gente fala gasto, a gente já está entregando o valor global para vocês. Então, ela tem um gasto no período de 5 mil, sendo que 12% deles são não financeiros. Então, vamos pegar o mais tradicional de todos. 12% é a figura da depreciação das máquinas dessa fábrica. Então, ali a gente vai precisar, então, calcular ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. O que vocês devem fazer? Aqui vocês perceberam que já não tem mais a ideia do mix, né? Então, como calcular a margem de contribuição de um mix de produtos se eu não tenho mix? Então surge o problema. Então, como é que eu vou conhecer o ponto de equilíbrio? Como é que eu vou calcular se eu não conheço o mix de venda dessa empresa? Aí eu só faço um comentário para permitir os cálculos, mas que essa empresa hoje não tem restrição produtiva. O que poderia ser restrição produtiva? Falta produto, pode ser limitação da fábrica, qualquer situação que limite quantidades a serem produzidas. Então, para a gente não ter essa figura atrapalhando a gente ainda, vamos pensar nessa empresa sem essa restrição. O que a gente tem como saída? É a determinação do mix. Aí eu trago para vocês, até comentei no material da aula passada, mas os passos. Primeiro passo, aplicação do MDC no preço de venda. Aí o bicho pega. O que é o MDC? Quem lembra? Em geral, o pessoal lembra do MMC. É o máximo divisor comum? Exato. Ferrou. Coisa que a gente aprende lá na 4ª série que a gente acha que nunca mais vai usar na vida. O MMC até o pessoal ainda lembra mais do mínimo múltiplo comum, mas do máximo divisor comum o pessoal tende a esquecer. Aqui a gente vai usar ele.
Então, a gente aplica o máximo divisor comum nos preços de venda, possibilitando, então, determinar uma proporção ideal desse mix. Aí a gente vai para os passos que a gente já utilizava no cálculo quando já tem o mix de venda, quando já tem um share definido. Aí encontra a margem de contribuição do mix e, com base nesse mix, nessa margem de contribuição do mix, a gente faz os cálculos de ponto de equilíbrio. A grande diferença, então, do que a gente trabalhou na aula passada e o dessa aula é só esse máximo divisor comum. Então, vou voltar aqui só no exercício. Com base, então, nesses exercícios, a gente vai dar uma migrada para o Excel. Já coloquei alguns valores aqui. Então, os valores variáveis. Aí a gente tem a figura do investimento. Quanto foi investido? 120 mil, né? Isso. Tá um tamanho bom para vocês aí ou vocês querem que aumente um pouquinho? Vocês que mandam, pessoal. Se tiver tamanho bom, eu deixo, senão a gente aumenta um pouquinho. Tá bom, Tá bom. sim. Ao meu ver, tá bom assim. Tá bom. Não, então tranquilo. Então a gente tem um investimento. Nosso retorno esperado é de 20%. Então a gente vai calcular 20% sobre os 120 mil. Então, nessa empresa, quem investiu no negócio espera 24 mil de retorno no período. Um retorno bom, né? A gente tem os gastos fixos, 5 mil. É a figura dos gastos não desembolsáveis, que vai ser em cima dos 5 mil. A gente tem 12% deles. Então, supondo que seja só depreciação, a gente tem 12% ali da depreciação. Então, dos 5 mil a gente não paga 600. Então, tem as informações para a gente calcular tanto ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Mas a gente vai se deparar com aquele problema da definição do mix. Antes de partir para o mix, primeiro passo, então, margem de contribuição unitária de cada produto. Preço de venda menos custo variável menos despesa variável. A gente encontra, então... Agora me deu branco. O que significa mesmo a margem de contribuição? O que ela representa? O que representa esse valor? Quanto um produto ajuda para pagar os custos e despesas, alguma coisa assim? Custos e despesas fixas. Exatamente isso. Então, para cada bola que eu vender da bola A, ela vai contribuir com R$4 para pagar o quê? Esses 5 mil. Então, a bola B vai contribuir com 2 e a bola C com 3. Agora, abrindo uma segunda aba, até vou fazer mesmo modo que os professores lá do ensino médio fazem aquela separaçãozinha para calcular o máximo divisor comum. Então a gente traz os 3 valores, 11, 16 e 20,
11, 16 e 20. E a ideia do máximo divisor comum é fatorar esses valores, então ir decompondo sempre através do maior divisor entre os 3. Ou se tivesse 4 produtos, entre os 4, entre os 5. Agora eu pergunto para vocês, qual é o maior divisor comum entre os 3? Silêncio eloquente. Tem, não tem? Digo para vocês que nesse caso não tem. Como dá para ter certeza que não tem? Sempre que tiver um número primo no meio do conjunto que a gente quer aplicar o máximo divisor comum, essa fatoração acaba. A gente não tem mais divisor para fazer. Então, o nosso mix é composto nessa proporção. Mas vamos montar um segundo exemplo, onde tivesse. Então, supondo que a gente tenha 3 produtos que seja 4, 8 e 16. Tem um máximo divisor comum entre eles? Posso dividir por 2? Se eu fizer isso, dá para dividir o 4 por 2? Dá. Com certeza. Hã? Com certeza. O 8, se eu dividir por 2, 4. 4. Se eu dividir por o 16 por 2, 8. Dá para fazer mais uma divisão? Sim. Dá para fazer por 2 de volta. Então isso representa que eu não precisava nem fazer 2 vezes essa fatoração. Se eu tivesse feito por 4 direto, eu já conseguiria. O 4 seria o meu máximo divisor comum aqui nesse caso. Dividir 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. 16 por 4. Então, fecharia nessa proporção. Então, com essa proporção de 11, 16 e 20, eu vou conseguir estipular o percentual. Se eu somar esses 3, eu tenho uma quantidade total desse share. E fazendo a divisão de cada um dos valores, de cada um dos produtos. Então, divido o 11 por 47, eu sei que o produto a bola A, vai contribuir com 23%. O produto B, 16 divididos por 47, 34%. E o 20 divididos por 47, 42 vai arredondar para 43. 43%. Sempre a gente tem que tomar o cuidado, lembrando que a soma dos 3 tem que dar o 100% do conjunto. Supondo que eu quisesse fazer a mesma proporção aqui para 1, 2 e 4, eu faço a soma dos 3 para achar o meu total, o meu mix total. E depois só dividir cada produto. 1 divididos por 7. Igual 2 divididos. Opa. Igual 4 divididos por 7. A gente teria também a proporção.
Então, naquele exemplo da aula passada, esses valores já eram dados, já eram apresentados. Aqui a gente definiu do zero, partiu do zero. A gente então montou o nosso mix de venda. Então, o nosso mix vai ser de quanto? 23, 34 e 43. 23%, 34%, 43%. O que eu preciso falar? Margem de contribuição do mix. Só aplicar em cima da sua margem de contribuição. Então, vou pegar o R$4, multiplico por 23. Vou pegar o R$2. Multiplico por 34. Vou pegar o R$3 e multiplicar por 43%. Então, cada produto vai contribuir nesse mix com 92 centavos, 68 centavos e 1,29. Então, a margem de contribuição do mix é a soma. Não liguem, gente. Meu teclado, ele é um sem fio com umas teclinhas bem duras e às vezes ele faz essa maluquice de travar. Então, nossa margem de contribuição do mix é 2,89. Temos tudo, então, para fazer o cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Então, ponto de equilíbrio contábil, já esqueci como calcula mesmo. Custo fixo mais despesa fixa. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária, nesse caso do mix, né? Então, vai ficar como? A gente somaria o que tivesse de custo fixo, de despesa fixa, aqui a gente já tem pronto, e divide pela margem de contribuição do mix que a gente encontrou. Então, aqui é unidades, né? Não é reais. Só tem um problema. O que eu faço com esse 0,10? Consigo produzir 0,10 de alguma coisa? Não. 0,10 não. Pensando. Em porcentagem, sim. Seria isso? Seria isso? Arredonda mais 1%. Isso, a gente sempre vai arredondar para cima. Ah, tá. Isso. Como a ideia aqui é chegar ao mais próximo de zero sem deixar ter prejuízo, se eu fizer 1.730, vai faltar um pouquinho. Se eu fizer 1.731, vai sobrar um pouquinho. Então, antes ter um pouquinho de lucro do que ter o prejuízo. Então, o costume, 1.731 unidades. 1.731 unidades, quanto que eu vou precisar do A, quanto que eu vou precisar do B, quanto que eu vou precisar do C. Como que eu encontro mesmo? Lembrando, o nosso conjunto é composto por esse grupo. Aqui eu preciso produzir 1.731 unidades no total. Então, 23% dessas unidades vai ser do produto A. 34% dessas unidades do produto B. 43% das unidades do produto C. Então, é só a gente multiplicar. 1.731 vezes o 23%. Também 1.731 vezes o 34%.
E o 1.731 vezes 43%. Também não posso deixar esses valores quebrados. Então, 399 unidades, 589 unidades, 745 unidades. Então, esses são os pontos de equilíbrio contábil, né, para tentar chegar no lucro zero ou mais próximo do lucro zero. Então, menos que isso já não seria aceitável. Será que funcionou? Será que não funcionou? A gente pode tirar a prova real. Vamos fazer aqui do lado. Produto A, B e C. Um pouquinho uma quantidade. Eita. Para o xarope. Preço de venda. Custo variável. Despesa variável. Margem de contribuição total. Então, 399, 589 e 745. Se uma peça eu vendo por 11, 399 vai custar então 4.000. Mesma coisa eu vou fazer para o produto B, a quantidade vezes 16 e 745 vezes 20. Custo variável, então, tem aquela relação direta com a quantidade. Então, 399 unidades a R$6. 589 a R$12 e 745 unidades vezes R$15. Vou colocar aqui. Mesma ideia a gente vai aplicar para a despesa variável, né? 399, cada uma gastando R$1. Igual 589, gastando R$2, ou 745, gastando R$2. Então a gente vai conseguir determinar a margem de contribuição de cada um dos produtos no seu total. Só fazer a mesma fórmula, preço de venda, menos custo variável, menos despesa variável. No Excel, graças a Deus, dá para arrastar, né? Só que eu vou só corrigir essa fórmula, pretendo usá-la daqui a pouco. Então, a soma desses valores R$5.009. A gente deduz custos e despesas fixas, não, né? Fixas, 5.000. Nosso lucro será de menos o outro, R$9. Por que não zero? O que a gente fez que não permite que zere? Arredondamento. Mas, se vocês perceberem, se a gente deixar de vender uma unidade de qualquer um dos produtos, a gente já vai ter dificuldade de cobrir esse R$9. Por isso, então, a gente faz esse arredondamento para cima, para que
encontre um limite até o prejuízo. Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos? É um pouco trabalhosinho, né? Mas se tiver até no outro videoaula explicadinho, assim como você fez, acredito que dá para montar. E o bom é que daí, se você usar nossa tabela, dá para aplicar outros valores, né? Só alterar os valores. Em alguns casos. Ô, professor. Professor. Sim, essa... Oi? Uma pergunta. Esses vídeos Diga lá. das aulas, eles vai ser disponibilizado pra gente? Depois? Vai. Eu cheguei meio atrasado aqui, é complicado pra gente. Na verdade, a gente tava até conversando. Era melhor do jeito que tava, porque não sei se você pode fazer desse jeito. Porque pra gente é mais tranquilo, fica difícil às vezes a gente te acompanhar no Excel e ir fazendo ao mesmo tempo. Coisa que era mais não. É fácil. verdade, professor. Não tô conseguindo fazer aqui no Excel aqui também. Por exemplo, pra gente acompanhar é mais complicado, porque é mais acelerado. Agora no vídeo dá pra gente ir pausando, corrigindo, qualquer dúvida a gente já Até a volta. gente Pra tava gente é conversando. melhor. A gente estava conversando antes. A live foi uma obrigação para todos os professores. Ah, Só que bom, a eu gente pensei que era opcional. Não, eu até estava me batendo para achar software. Assim, é uma coisa bem trabalhosa. É que é complicado, Mas quebra um pouco a aula. Pra gente, o teu método tava bom pra gente. Obrigatoriamente, eu estou gravando essa aula também. Por Ah, quê? bom, entendi. Para disponibilizar. Então, igual, quem chegou atrasado ou quem quer rever pausando, fica melhor. Fica melhor não, Ah, né? Vai poder fazer também. fechou, professor. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Não, Mas então realmente beleza. eu tive retorno dessa, não só da turma de vocês, mas de outras turmas que os vídeos estavam ajudando nesse sentido. Até porque às vezes você quer rever detalhezinho que passa desapercebido, o vídeo permite. É, que é complicado. Aqui você perdeu alguma coisinha, já não dá pra voltar. Às vezes é pouca coisa e perde esse embalo que tá. Isso, eu sei, mas não se preocupe que daí eu vou disponibilizar essa gravação também. Fechou, Cezero. A única coisa que vai ter as conversas no meio da aula. Isso que é o B.O. Não, tranquilo, só pra tirar a dúvida mesmo. Obrigado. Agora, então a gente viu que o ponto de equilíbrio contábil funcionou. Falta o quê? Ponto de equilíbrio econômico. Continuamos na mesma figura. Custo fixo, mais despesa fixa, mais... Vou passar em um igual, né? Custo fixo, mais despesa fixa, mais o ganho esperado, ou rentabilidade esperada, retorno esperado. Toda essa soma dividido pela margem de contribuição unitária do mix. Não era para ter pagado assim, não. Pensei que tinha pagado. Então, agora sim a gente vai ter que somar, né? A gente tem 5.000 de custo de despesa fixa e a gente espera também um retorno de 24.000. Esse valor a gente vai dividir, então, pelo mix de venda. Pela margem de contribuição desse mix de venda. Na fórmula no Excel, sempre eu vou colocar o parênteses aqui para ele entender que primeiro eu somo esse custo de despesa fixa para depois fazer essa divisão. Então aqui 10.034,60 unidades. Não tenho como trabalhar o ponto 60. Vai ficar o 10.035
unidades. Voltamos naquele problema. Quanto do produto A, do B e do C. O produto A vai ser o 10.035 vezes o 23%. Produto B, 10.035 vezes 34%. E o produto C, 10.035 vezes 43%. Então, chegamos nesses totais. Não podemos produzir 0,05 unidades, né? Não tem como. Então, 2.309 unidades. Opa. R$ 3.412 unidades e 4.315 unidades. 15 não, né? 16. Desculpa. Trocando o N por o M, mas deu para entender, né? Esse seria o nosso ponto de equilíbrio de cada um desses produtos para que a gente tenha um retorno próximo do 24.000. Como a gente arredondou para cima, ele vai ter um pouco mais do que esse 24.000. A gente pode conferir. 2.309, 3.412, 1.316 unidades. Então, vamos ajustar a tela aqui. Então, conseguimos entregar o retorno que a empresa espera, sobrando ainda um pouquinho, né? Então, vamos conseguir remunerar o sócio e ainda sobra esses R$8, mas a gente atinge o patamar esperado. Agora, dentro da área de investimentos, eu falo para vocês que esse é o ponto de equilíbrio que a gente acaba mais usando. Por quê? Alguém abre uma empresa para ter lucro zero? Alguém de vocês abriria? Eu particularmente não. Não, né? Não faz. A não ser que eu tenha uma ONG. E mesmo assim, a ONG não que ela vá objetivar lucro, mas ela sempre acaba buscando um superávit para garantir reservas para o futuro. Então, nem ONG a gente pode falar que não vai ter lucro. Só que a gente não chama de lucro daí, né? Mas quando a gente abre uma empresa, a gente sempre está esperando um retorno sobre o dinheiro que a gente investe. E com base nisso, a gente consegue definir. Então, com base no ponto de equilíbrio econômico, consegue definir se essa empresa vai conseguir atender a nossa expectativa ou não. Aí eu traria uma pergunta. Estão perguntando que a atividade não está aparecendo. Depois eu dou uma olhadinha no AVA. Pode ser que eu não cliquei em mostrar. Lá tem uma série de botãozinho que a gente tem que apertar. Eu confiro para vocês. Se eu falasse para vocês que essas máquinas, essa linha de produção, tem capacidade de produzir 8.000 peças, vocês vão querer investir? 8.000 bolas dos 3 modelos. Essa é a nossa limitação da fábrica. Sim, né? Vão querer? Lembrando, Sim. a expectativa de vocês é 24.000 de lucro. Pra produzir quanto? 8.000 bolas só. Se eu produzir 8.000, a gente sabe que
não vai chegar nesses 24 mil. Porque eu preciso de 10.035 no total. Ah, tá certo, é. Aí não, professor, aí não. Então, será que eu investiria? De repente, eu tenho outro investimento que me traga esse retorno. Então, ele vai ajudar nesses fatores de decisão. Conseguir enxergar o mínimo que eu vou conseguir produzir ou conseguir confrontar a quantidade de produção de uma indústria e o retorno que eu tenho como objetivo. Ah, mas eu posso retrabalhar em cima desses produtos? Eu posso trabalhar com preço de venda, não posso? Posso alterar o preço de venda? Será que eu posso? Ou alguém arrisca falar que em determinados casos não? Se alterar, vai ser mais difícil de vender também, né, professor? Exatamente. Às vezes eu estou em um determinado segmento que eu já tenho o preço fixado pelo mercado. Eu não consigo alterar aqui. Aí eu vou ter que rever, em vez de preço, a minha estrutura de custo. Ah, e tem como fazer isso? Tem. Muitas vezes o consumidor acaba ou passando desapercebido, ou por gostar da marca, ele ainda mantém o consumo, desde que não varia preço de venda. Aonde que a gente encontra muito essa situação? Mercado. Desafio vocês a alguém me dizer que nunca viu uma situação dessa. Vocês são determinados a comprar uma determinada bolacha ou biscoito, né? Ou um determinado chocolate. E vocês voltam no mercado para fazer comprar o mesmo produto e vem uma escrita na embalagem: novo peso. Então era 200 gramas, eles começam a entregar 180 gramas. O preço continua o mesmo. O que eles fizeram? Diminuíram esse cara. Diminuíram o custo. Então, de repente, eu diminuo na quantidade de farinha para produzir a bolacha. Ou a quantidade de cacau para produzir o chocolate. Mas mantenho aquele preço de venda. Então eu tenho como retrabalhar esses produtos, mas isso exige reestruturação ou revisão do meu processo fabril ou até mesmo da minha linha de produção. A gente já vai voltar nesse assunto. E do último ponto de equilíbrio financeiro. Um ponto de equilíbrio financeiro, quando a gente está pensando na figura do fluxo de caixa, se eu quero ter um fluxo de caixa zerado ou positivo, eu vou ter que vender uma determinada quantidade para conseguir isso. Para isso, eu vou desconsiderar os gastos que eu não tenho desembolso. Então, vai ser calculado como custos fixos mais despesas fixas menos gastos não desembolsáveis, tudo isso dividido pela margem de contribuição do mix. Para daí eu conseguir apresentar a figura do quanto eu preciso vender efetivamente para cobrir o meu custo. Meu custo não, as minhas saídas de caixa. Então vai ficar quanto? 5.000 menos 600 dividido pelo 2,89. Então eu vou precisar vender no mínimo 1.523 bolas.
representar o fluxo de caixa próximo do zero. Aí eu venho naquela figura da apresentação de quantas unidades do produto A, do produto B e do produto C. Então vou aplicar, que não vai dar. 1.523 vezes 23%, ou 1.523 vezes 34%, igual 1.523 vezes 43%. Então, preciso vender 351 bolas do modelo A, 518 bolas do modelo B e 655 bolas do modelo C. Certo? Vamos conferir se a gente vai ficar com prejuízo próximo dos R$600. 351, 500. Opa. Então, nosso prejuízo vai ficar próximo aos gastos não desembolsáveis. Já que de 5.000 a gente vai desembolsar só quanto? 4.400. Então, nosso fluxo de caixa aqui seria zero. É importante conhecer o ponto de equilíbrio financeiro? É, mas para a área de investimentos, a gente acaba trabalhando mais esse mix, o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio financeiro a gente vai acabar trabalhando quando a gente pensa em eliminar uma determinada unidade, um determinado produto, quando ele começa a não ser mais atrativo para a empresa. Então, dos cálculos, a diferença basicamente está nessa determinação, né? A figura da margem de contribuição do mix, ela é semelhante ao que eu trabalhei na aula passada. A única coisa que a gente fez foi a determinação do mix, fazendo a figura aqui do máximo divisor comum, que no nosso exemplo não teve. Nesse segundo modelinho aqui, seria um que teria, né? O 4 seria o máximo divisor comum entre os três valores. A gente volta para nosso conteúdo. Então a gente acaba frisando que essa metodologia do ponto de equilíbrio ela é importante, então, para avaliação de risco do negócio e também da avaliação comercial, do planejamento comercial e, consequentemente, da área de investimentos. E é comum a situação de produtos diferentes têm volume de vendas diferentes. Isso é a rotina das empresas. E também cada produto com a sua margem distinta faz com que a gente acabe adotando de modo muito mais usual esse processo do que o processo de cada unidade. De cada unidade ele é muito bom para a gente demonstrar a figura da técnica. Como que eu utilizo a fórmula? Mas na prática a gente vê que quase nenhuma. Eu particularmente desconheço uma empresa que trabalhe com um único produto. E aonde que a gente pode aplicar então essa figura dentro das empresas? Primeiro, auxiliar no estabelecimento de preço de venda. Lançamento de novos produtos, ver se ele vai conseguir se enquadrar no mix de venda e, consequentemente, atingir o ponto de equilíbrio econômico esperado. Vai ajudar na seleção do mix de produtos da empresa, definir qual produto eu vou vender mais, qual produto eu vou retirar do mix.
Aqui vem muito a nossa área de investimentos. Substituir uma peça de equipamento ou o mesmo equipamento. Isso vem muito da figura do posicionamento definido por Porter, né, nas estratégias genéricas. Então, se eu não tenho muito como trabalhar com preço de venda, eu tenho essa restrição, eu vou ter que ter a minha estrutura de custos o mais eficiente possível. E, consequentemente, produzir a maior quantidade de peças com o menor custo possível. Então, eu vou buscar a opção, esse investimento, deixando o ponto de equilíbrio mais baixo possível. Então, conseguindo ter lucro de um modo mais rápido. Não consigo mexer na minha estrutura, que muitas empresas vêm fazendo hoje. Decisão sobre produzir internamente ou terceirizar. Existe muito isso ou não, gente? Essa é uma pergunta para vocês. Existe essa figura da terceirização? Agora que tá tendo mais, né, professor? Mudou as leis trabalhistas também, né? Cada vez mais. E quanto maior a indústria, a tendência é que ela globalize essa produção. Bom exemplo disso, quem tem tênis de corrida aí? De Nike, Adidas, ASICS, Mizuno. Se vocês pegarem na etiqueta desses materiais, vocês vão ver que não são produzidos nos seus países de origem. Aonde que eles são produzidos? Em geral. Taiwan, China. Onde tem Taiwan, escravidão. China. Onde tem escravidão. Onde tem escravidão. Vamos dizer assim, mão de obra um pouco mais barata. Um pouco. Só a vida. Mas isso faz com que acabe interferindo nessa decisão. Às vezes eu não tenho como mais torturar, vamos falar até essa palavra, a minha produção para reduzir o custo e vejo que produzir lá fora vai ser mais barato. Então, meu investimento acaba sendo na negociação comercial com esses países em vez de uma linha de produção. Então, acaba interferindo em todo o processo de análise estratégica. Mas lembrando, a gente tem riscos atrelados a essas análises. Acho que a gente está vivendo o melhor período para ver esses riscos, né? Não sei se hoje é tão vantajoso mais produzir na China, porque dependendo do material eles não estão nem conseguindo mais entregar. Outra figura também, usado em estágios de ciclo de vida de produto, determinação de se o produto já chegou ao seu fim da vida ou não, se ele ainda continua sendo aceito com uma estrutura de custeio e margem de contribuição boa, ou se ele já está começando a ser um produto que não traz valor para a empresa. Também pode ser usado na figura do custeio-alvo. Vocês conhecem essa figura de custeio-alvo? Alguém já trabalhou com vocês? Custo-alvo ou meta. Não, pior que não ouvi com essa terminologia, professor. Às vezes o pessoal não trabalha, às vezes até na própria contabilidade também não vem o que é o custo meta, de modo bem resumido. É você definir uma estrutura de produção, ou seja, um mapa de produção de um produto, como valores bases. Então, supondo, produzir uma caneta vai me custar, eu vou relacionar todos os insumos, toda a mão de obra aplicada, todo o custo envolvido, e eu determino que o ideal para fazer a produção dessa caneta é 50 centavos. Então,
a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio vai ajudar a verificar se eu estou conseguindo atingir essa meta. Se eu vou ter o custo esperado e, consequentemente, o lucro esperado. Então, esse custo ele surge em prancheta do pessoal da engenharia. Por quê? Ele é um custo teórico. Quanto ele vai me custar com valores bases para que eu tenha o produto sendo confeccionado de modo aceitável. Vai ajudar a determinação do planejamento de produção, qual produto eu vou dar mais ênfase ou não. Vai auxiliar em programa de desconto e promoção, principalmente nessa determinação de mix de venda. Eu vou conseguir pensar em promoções, quem eu posso oferecer com desconto, ou se eu oferecer um produto teoricamente de graça, naquelas promoções, compre 2 e ganhe o produto B de brinde. Tudo isso vem dessa determinação do mix de venda, do ponto de equilíbrio. Então, supondo eu quero que a bola A eu venda a 0. Eu vou ter que montar um mix me baseando na bola B ou C para cobrir a bola A. Aí vou recalcular toda essa figura de ponto de equilíbrio, trazendo então essa possibilidade de montar promoções, né? Aqui entra naquela figura que eu acabei de comentar, das estratégias genéricas de Porter, né? Então, definição de posicionamento estratégico, se é a liderança por custo ou diferenciação. Liderança por custo vai exigir mais investimento. Então, sempre quando a gente pensa em liderança por custo, são as indústrias mais tecnológicas possível. E possibilita identificar métodos de produção que levam a estruturas mais eficazes. Então, tentando, igual eu comentei com vocês, se eu tivesse aqui a possibilidade de vender 8.000 peças só, a minha estrutura de produção não está eficaz, não vai conseguir atender o que eu espero, eu teria que revisar ela. Então, ela tem várias possibilidades de aplicação. Do material que eu queria trabalhar com vocês da aula de hoje era isso. Vou fazer um pequeno comentário sobre o exercício. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Tem um exercício um pouquinho diferente. Mais diferente só na parte da estrutura de custos, mas nada muito complexo. Então, exercício 1 está bem no padrão que a gente já trabalhou ali, né? O 2 ele já muda um pouquinho. Então, para achar a figura de custos e despesas variáveis, eu vou ter que classificar aqui o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é despesa fixa, o que é despesa variável. Como vocês podem seguir essa classificação de modo mais fácil? Primeiro, tudo que está no mapa produtivo é variável, sempre. Outra forma que a gente acaba encontrando para facilitar essa segregação é o quê? Dentro da minha estrutura de gastos, é verificar tudo que eu tiver relacionado à unidade,
são gastos variáveis. Então a ideia é que cada unidade que eu produzir, eu vou ter aquele gasto. Tudo que eu não tiver essa relação com unidade, mas tiver a relação com a figura de tempo, então, por exemplo, aluguel. Aluguel geralmente eu pago por mês. Esses valores tendem a ser os valores fixos. Então, o que tem de diferente nesse exercício é só a classificação, para vocês darem uma treinada. Mas nesse primeiro exercício eu deixei, nesse modelo, eu deixei o share definido para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil. Aí os outros dois exercícios. Professor, Oi. só para alertar, né, na questão do fórum, eu acredito que você deve já ter conversado com o pessoal, né, mas alguns, né, não conseguiram entrar na aula hoje por conta de conexão com a internet mesmo. Daí só ia ver com o professor para deixar aberto um pouco mais tempo ali o fórum, né, para quando estiver... Eu acho que ele tá até 23h59. Do dia de hoje ou do dia da manhã? É, de hoje, mas eu posso mudar para amanhã, não tem problema. Tá, tenta alterar pelo menos pro dia da manhã para o pessoal conseguir estar ali respondendo, porque provavelmente alguns não vão conseguir agora. Não, tranquilo. Isso eu já entro lá e já altero. Então, os exercícios que vocês vão trabalhar são esses 4. Então, seguindo tudo que a gente viu na aula aqui, vocês vão resolver ele bem tranquilinho. Então, aproveito o momento para vocês. O que vocês têm de dúvidas, perguntas, questões? Ficou alguma coisa... Ô, professor, a partir de quando que esta aula vai estar disponível para a gente ver? Como o Meet ele leva uns 10 minutos para salvar no Drive, até o fim da noite já está lá no Ava. Mas ainda hoje eu já coloco no Ava, para não ficar pendente. Beleza, então. Valeu, professor. Mais dúvidas, perguntas, questões? Obrigado pela participação. Não, mas eu acredito que... Sem dúvida. Sem dúvidas. Às vezes não tem dúvida agora. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Precisando, caso vocês, na hora de resolver o exercício, tiver dúvida, quiser conversar comigo, vocês sabem, tem meu WhatsApp, meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato. Tranquilo, gente? Beleza, prof. Obrigada. Então tá. Tranquilo, Então, valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Então a gente nos vemos semana que vem. Então agora vamos usar o Google Meet de forma definitiva, que acho que fluiu bem, né? Deu para trabalhar melhor. Sim, sim. Professor, Tranquilo. a Catila tá mandando mensagem ali no chatzinho, se o senhor puder ver. Peraí, deixa eu... Professor, deixa de... Não, é a Denise. Ah, ela pediu para deixar para semana que vem? Atividade de hoje? Peraí. A da aula passada que teria que entregar hoje? Isso? Será que Eu acho que ela se confundiu. Eu acho que ela tá pensando que essa que você passou hoje é para entregar hoje. Não. É sempre aquela... Nas minhas aulas vai ser sempre essa regrinha. Uhum. Eu dou atividade hoje, vocês têm até semana que vem. Tem Professor, Oi. é a atividade da semana passada que não apareceu para mim. Não apareceu? Não aparece nada, só aparece a atividade de hoje. Eu acho que eu também tive o mesmo problema, professor. Acabei... Não, peraí. Mas deixa eu só... É que eu não tô lembrando. Então. Eu também não tô lembrando de ter feito. Semana passada não foi o questionário? Não, teve uma atividade avaliativa que o professor falou que era para enviar hoje, mas para mim não aparece nada. Não.
Travou? Não é. Pra mim Esse. também não aparece nada aqui. Aqui também não aparece nenhuma, na semana 9, né? É na semana 9. Para mim está escrito lá, Mas professor. eu já Está escrito atividade Sim, avaliativa, mas não aparece o link da atividade nem atividade. Isso, na semana 9. Eu devo ter feito. Então eu fiz o favor de não exibir ela. Não, tranquilo. Então fica as duas para semana que vem. Disponibiliza aí até semana que vem, então, professor. Aham. Eu já tô Fechou. entrando aqui no Ava, eu já coloco as duas para semana que vem. Obrigada, professor. Beleza, professor. De nada, imagina. Então, mais alguma pendência, algum ponto a ser visto? Acredito que não, professor. Pelo menos da minha parte, né? Não? Então tá. Então nos vemos semana que vem, então, pessoal. Beleza. Beleza, professor. Valeu, professor. Até semana que vem. Falou. Tchau, professor. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.